E esse alimento espiritual é a palavra de Deus. E é dela que vocês vão se alimentar nessa noite. Antes de tudo, queria dar as boas-vindas a todos vocês, principalmente aqueles que estão pela primeira vez aqui hoje. Quem hoje está vindo pela primeira vez aos semeadores? Levanta a mão. Olha só. 2, 4, 6, 7, 8. Queridos, sejam muito bem-vindos. Nosso ministério é um ministério que foi criado a partir do movimento do concílio, concilista, né? E foi criado para dar continuidade às decúrias que acontecem pós-concílio, porque muita gente é impactado pelo movimento concilista, né? Mas acaba se perdendo, porque não dá continuidade. E a palavra de Deus, ela não é somente um alimento de um dia, é um alimento contínuo para o resto da vida. E a função dos semeadores é trazer esse alimento espiritual continuamente. Por isso que toda segunda-feira nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus, trazendo temas pertinentes ao nosso dia a dia, a realidade cristã, sempre à luz da Bíblia. Trazemos diversos preletores, pastores, ministros, cristãos que não são ordenados, pastores de outras igrejas. Enfim, nós não temos nenhuma regra. Para vir aqui trazer uma palavra, basta ser um bom cristão, alguém que possa compartilhar a palavra de Deus. Um dia eu estive aí sentado, como vocês, e hoje eu estou aqui falando no microfone. Quem sabe amanhã um de vocês vai estar aqui também falando, compartilhando a palavra de Deus com todos. É assim que funciona. Jesus, ele formou um grupo de apóstolos e discípulos, e ele deu uma ordenança: vão e façam discípulos em meu nome, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, amanhã vocês vão estar por aí, levando a palavra de Deus. A gente vai se alimentando, a gente vai crescendo em conhecimento, na fé, para poder fazer exatamente o que ele mandou, levar a palavra dele adiante. Amém, queridos? Eu queria primeiramente convidar o nosso querido preletor da noite hoje, André Maon. Ele foi um dos fundadores desse ministério. O Ministério dos Semeadores foi criado por ele e mais alguns amigos. Que ano foi, Maon? Uns 7 a 8 anos mais ou menos. Checar, meu irmão. Eles criaram esse Ministério dos Semeadores. E nessa época eu estava começando aqui na igreja. E toda segunda-feira eu ficava sentado nesse banquinho aqui aprendendo com eles. Olha que eu aprendi muito. Viu? Hoje eu estou aqui coordenando esse ministério para a honra e glória do nosso Senhor. Sou ministro comissionado aqui da igreja. E eu tenho certeza absoluta que amanhã alguém aqui, Deus vai levantar alguém aqui para dar continuidade a esse trabalho. Porque a palavra de Deus é assim. Às vezes Deus levanta outro para tomar frente, para seguir, outros são deslocados para outro. Se Deus mandar, amanhã eu vou estar, quem sabe, evangelizando em outra cidade, em outro estado, ou em outra capela. Não sei quem manda ele. A gente está aqui para obedecer ordens, né? Mas tudo começou com ele. Ele passou um tempo aqui na frente, ele e outros amigos, né? Robertinho, Nilo. E aí cada um seguiu seu caminho e foi fazer a obra em outros lugares. E acabou chegando aqui, nesse time maravilhoso que está vestido de preto aí. Pessoal que está de preto, fica em pé aí. É o pessoal de preto aí, dos semeadores. Olha aí, já está profetizando. Gente, Ministério de Semeadores, essa equipe é a equipe de coordenação do Ministério. Que todo dia a gente trabalha para montar essas reuniões e os eventos que nós fazemos, né? Falar em evento, do dia 18 e 19 vamos ter um grande evento aqui lá no templo. É o seminário de escatologia, o segundo seminário de escatologia. Se alguém não sabe o que é escatologia, esse nome complicado significa o estudo dos últimos dias, do fim dos tempos, né? O que é que vai acontecer quando Jesus voltar, os últimos dias.
o juízo final, a batalha do Armagedon. Pode sentar, senhor Evaldo, pode sentar. A tribulação, o arrebatamento, tudo que envolve esses últimos dias vai ser estudado aqui, num seminário que vai começar na sexta-noite, dia 18, vai se estender ao longo do sábado todo, dia 19, de manhã, de tarde e de noite. Olha, vai ser tremendo, vai ser lindo. A gente vai estar com o reverendo Marcondes, que é um especialista em escatologia a nível Brasil. Às vezes ele é chamado para dar palestras em vários estados do sul, sudeste, né? Vamos estar também com o Vitor Mesquita, que é outro grande estudioso, ministro comissionado aqui na nossa igreja também, e com o Vitor Porto, que vem lá de São Paulo só para trazer essa palavra para a gente. Ele vem exclusivamente para esse seminário. Vitor Porto, ele é o líder da Escola de Precursores, né? E também ele é um dos líderes da Igreja Convergência, ele junto com o Ângelo Basso. Então, queridos, vai ser lindo. Se eu fosse você, se inscrevia, viu? As inscrições podem ser feitas através do Instagram dos Semeadores, ou esse panfletinho que o pessoal vai distribuir com vocês aí, tem um QR Code, vocês só vai colocar o celular nele e já se inscreve. Se fosse vocês, não perdiam a benção, não. Amém, queridos? Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui para o meu irmão, querido irmão, André Maon, que desde já eu trago uma mensagem do pastor Luna, que ele disse que infelizmente não vai poder estar aqui hoje, está com um compromisso, mas deixou um abraço muito grande para você. E disse, olha, mande, assim que acabar, mande a filmagem para mim que eu quero assistir. Queridos, passar vocês para o André Maon, mas antes eu queria que vocês estendessem a mão para a gente orar por ele. Amém? Pai querido, Pai amado, eis aqui teu filho André Maon, Pai, um obreiro teu, um filho teu querido, cuja a grande missão dele é levar a tua palavra, Pai, aos confins do mundo, como tu bem mandaste, Senhor. Então, Senhor, abençoa essa noite de hoje, esteja conosco, coloque as palavras certas na boca de André Maon, que ele seja boca tua nessa noite, Senhor, para que ele leve a tua palavra, somente a tua palavra, para os corações de cada um dos que vieram aqui hoje receber ela, Pai. Que ele diminua nessa noite para que tu cresças, Senhor, porque toda honra e toda glória é somente para ti, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos e pedimos a tua companhia nessa noite. Amém. E aí, coordenadora, mais algum recado aí? Mais algum aviso? Tudo certo? Pronto. Vamos, irmão. Esse aí tá melhor, o outro. Esse aí tá. Tá na mão do Silvinho, tá melhor. Pessoal, boa noite. Boa noite. Me sinto à vontade demais aqui nesse espaço. Primeiro porque é um espaço que a gente se reúne muito, os possíveis. Tem muita gente querida, amada aqui, que veio aqui prestigiar, não a mim, mas aprender mais das instruções que o Espírito Santo quer entregar para ter uma vida melhor. E eu estou muito feliz porque o semeador, como bem disse, foi um fruto de um time que se reuniu e que entendeu por bem que deveria fundar algo que pudesse permanecer com uma certa continuidade a questão de ensinos e instruções.
E o cursilho foi presenteado nesse sentido. E graças a Deus está até hoje aqui, né? Então eu me sinto um pouquinho do pai, né? Sério. Graças a Deus. E também estou muito à vontade aqui, porque tem muita gente conhecida, amiga. E quero dizer a você o seguinte: quem costuma vir aos semeadores e está aqui, vai receber uma bênção. Mas quem foi atraído pelo Espírito para hoje, nesta segunda, está aqui, é porque Deus quer falar ao seu coração. Na verdade, Ele quer instruir, falar, mas também quer curar, quer sarar, quer libertar. E Ele tem algo de especial para você hoje, nessa noite, porque quem vai falar não sou eu, é o Espírito Santo de Deus, que quer entregar algumas chaves para que você possa se libertar e abrir, talvez, de um cativeiro. E Ele quer também entregar a vocês a instrução para os próximos dias e como vocês devem caminhar. E o tema é ofensas. Como lidar com as ofensas? Nós vamos passar aqui instruções práticas à luz da Bíblia, para que a gente possa estar se alimentando da palavra, que é o pão, mas também é aquela que cura, que salva, que liberta, que instrui, que orienta. Então, a intenção é equipar, instruir, ensinar vocês aqui e dar também uma visão do que é uma ofensa. Trazer clareza para vocês o que é uma ofensa e os males que ela causa em nossa vida, quando nós assumimos, recebemos, acolhemos e cultivamos ela. Então, a intenção é gerar aqui uma imunidade espiritual na vida de vocês. Porque nesse mundo, uma coisa é certa: virão muitas ofensas. E as ofensas chegam todos os dias, em qualquer lugar, seja dentro de casa, no trabalho, na igreja, por onde você passar. E elas vêm de forma muito sutil. Então, à luz da Bíblia, eu queria que, por favor, lesse Lucas 17, versículo 5. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Aumentem-nos a fé. Nesse momento, Jesus estava perto já do fim do ministério dele. Os apóstolos já tinham visto já curas, milagres, prodígios, pessoas ressuscitando, mares sendo acalmados, cegos enxergando, coxos andando. E aí, nessa parte final, eles disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. E aí isso gera uma curiosidade. O que é que Jesus falou para despertar neles: aumente a nossa fé? E aí eu queria que lesse os versículos anteriores. Versículo 3 e aí até o 5. Capítulo Lucas 17, capítulo 5. 3, 4, 5. Isso, 3, 4, 5. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Vejam, é sobre perdoar 7 vezes.
77 vezes. Quantas vezes foram? E aí eles entenderam e disseram, isso é um peso muito grande. Como é que uma pessoa que ofende, que magoa, que machuca, eu posso perdoar quantas vezes eu for machucado e eu for ofendido? É um peso muito grande. Então, Senhor, aumenta a nossa fé. Eu gostaria que lesse, Silvinho, por favor, 2 Timóteo 2 a 24 a 26. É, 2 Timóteo, capítulo 2, 24 a 26. 2 Timóteo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, 24. versículos 24 a 26. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Esse laço do diabo, que é aquele laço do passarinheiro, que é a armadilha, que é aquela arapuca, que é uma isca bem montada. A palavra coloca aí que é escândalo em algumas versões. E escândalo vem do grego escândalo, que é aquele gatilho de forma disfarçada, simples para pegar animais. E ofensa é escândalo. Traduzido no grego, escândalo. Eu me lembro quando eu desde pequeno eu passava as férias na fazenda e a gente fazia muita arapuca para pegar passarinho. O menino é aquela história, vai e fazia as arapucas, e é interessante que a gente tinha arapuca espalhado em vários lugares assim, que a gente queria pegar uns passarinhos diferentes, mas o menino é astucioso, ele é esperto, tem sagacidade para botar ali esse escândalo, que é exatamente essa isca. Cria-se uma ceva, depois você bota um pauzinho muito sutil, ao peso de um passarinho bem leve, um cagacibito que a turma chama lá. Ele caía e ficava preso nessa armadilha e nessa arapuca. Então, o que o inimigo faz é exatamente isso. É muito sutil. Ele monta as armadilhas, que são as ofensas, para prender vocês. E essa palavra que Silvinho leu, perceba que a instrução de Paulo a Timóteo, ele coloca, não convém que vocês briguem, pelo contrário, que vocês sejam amáveis com todos, pacientes e prontos para ensinar, corrigir com mansidão aquilo que não se opõe. E aí ele coloca que conceda o arrependimento, levando ao conhecimento da verdade, para que assim volte à sobriedade. O que é que o inimigo faz quando ele lança a ofensa, quando ele monta de forma sutil? Ele tira a sobriedade de vocês. Porque ele, na armadilha, ele quer que vocês explodam. Ele quer que vocês sejam grosseiros. Ele quer que você vá ali, seja com uma esposa, com um filho, com uma pessoa que você gosta, que você lance palavras que vão ser destruidoras e que vão atingir a alma daquela pessoa. E aí, essa fortaleza que tem na mente,
e essa sobriedade que o apóstolo Paulo chama você para você ter a estabilidade, o equilíbrio. Ele chama você para que você escape das armadilhas do diabo, que os aprisionou e fizeram a sua vontade. Não é mais a vontade de Deus, mas sim a vontade do inimigo, que passa a controlar você através das suas atitudes, das suas reações. E aí, às vezes, é nas coisas mais simples. É quando você está num trânsito. Isso é em casa, porque o café não está quente. Isso é uma bagunça que está dentro do guarda-roupa do seu filho, que ficou de um jeito, e você abre a boca e a caixa de ferramenta de palavras são coisas tão duras que atingem a alma. E as ofensas são muito fortes. E quando você passa do limite, aquilo é guardado. Tem um ditado popular que diz assim, né? Quem bate, esquece. Mas quem recebe, não esquece. E aí é onde mora o perigo. Aquele que não esquece. O que bate também não é bom, mas o que não esquece é perigoso. Porque o que é que isso está gerando dentro de casa, quando eu digo dentro de mim, do meu templo? O interessante é que a maioria das pessoas acham que não estão presas nas armadilhas da ofensa. 80% das ofensas, 80% você não percebe, mas tem e está lá dentro. Preste atenção. 20% de ofensa você sabe que é ofensa. Agora tem 80% que está disfarçado dentro de você. E aí é onde mora o perigo. E quais os sintomas para eu perceber que eu estou ofendido? Você se sente ferido? Sim. Culpado? Inseguro? Passa a ter medo? Quando aceita essas acusações, dão indicativos de ressentimento sem parar, raiva. Vocês querem aceitação? Você busca aceitação. Deseja provar algo para aquela pessoa, se justifica, cria revolta, contenda, se alimenta de fofoca, gosta disso, vive uma vida amarga, provoca traições e se alimenta de ódio. Esses são alguns sinais. Em 2 Timóteo 2,26 a gente leu, veja só, o apóstolo Paulo chama a gente para a sobriedade. Se o ofendido soubesse, pode ter certeza, ele não estaria lá, amarrado e prisioneiro. Mas ele não sabe. Aí é onde mora a preocupação e o pedido. Então, essa isca, ela é sutil, como a gente falou da arapuca. Ela é inteligente, ela é sagaz, ela não é óbvia. Quando você vai pescar, você não bota o anzol puro, não. Você arruma ele, coloca um camarão, cria todo um artifício para cobrir todo o anzol e joga. Você não vai dizer, ei peixe, você pega aqui no anzol. Não, você cria o cenário e assim ele faz isso. Então ele não coloca de todo jeito e não vai ser fácil perceber. E eu queria dizer a vocês que nós estamos vivendo um tempo que o volume das ofensas tem crescido a cada dia. Eu queria que Silvino lesse em Mateus 24, no versículo 10, que dá os sinais nesse fim de tempo. A gente vai ter um seminário de escatologia, né? E Jesus fala em Mateus 24 desse fim de tempo. E nesse versículo 10 vocês vão entender o que é que está acontecendo num volume muito grande.
Mateus 24, versículo 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Lembrando que a palavra ofensa vem do grego escandalon, que é escândalo. Então muitos serão ofendidos. Em outras versões, vem a palavra escândalo, é substituída pela palavra ofensas. Então, naquele tempo, ou seja, nos tempos de hoje, muitos ficarão ofendidos. E o que é que vai acontecer? Vai haver traições e vão odiar uns aos outros. É fato. Uma ofensa sendo gerada pode ir alimentando, gerando uma traição e um ódio permanente. E se isso não for curado, as consequências vão ser desastrosas. Em Provérbio 18, 19, vocês vão entender uma coisa importantíssima aí, que não é fácil a gente tirar essa ofensa se não houver luz na mente. E essa luz vem através da palavra. Porque na nossa mente nós recebemos aquela ofensa e desenhamos aquilo como uma fortaleza dentro da gente. E quando ela fica uma fortaleza, aí é muito difícil. O que é que diz a palavra? Provérbio 18, versículo 19. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como as trancas das portas de um castelo. Então perceba, é um irmão ofendido, é uma pessoa que você já conhece. Ela está ofendida. É mais difícil você retirar uma ofensa de uma pessoa próxima, conhecida, do que um outro mais simples. E ele fala de fortaleza. E fortaleza, a palavra coloca, que são coisas que a mente da gente vai cristalizando e se fortalecendo, também como um sofisma, onde a gente acredita que aquilo é uma verdade. E o mundo desenha muito bem para que aquilo seja uma verdade. E a gente cai nessa armadilha. Porque um ou outro chega para você e diz: opa, rapaz, que história é essa? Fez isso? Tem que dar o troco. Maquine, planeje, desenvolva para dar o troco. Você é besta? É trouxa? Alesado? É fato? É. Agora, tem alguns irmãos, sob a luz da palavra, que o Senhor envia, que traz à luz a verdade sobre a sua mente, que transformou-se numa fortaleza, e vai minando para destruir esses sofismas, essas fortalezas que estão dentro da sua mente. E aí fez uma fortaleza dessa, foi feito um concreto tão forte, tão forte, tão forte, que só o Espírito Santo de Deus, com o seu poder, para trazer cura e libertação. E aí nós não estamos brincando, porque a carne milita contra o Espírito. E as ofensas sendo alimentadas vão gerar coisas como discórdia, ciúme, ira, dissensões, facções e todo tipo de problema dessa ordem de natureza, porque a carne militando contra o Espírito está mais forte, ela está vencendo. Então quem está dentro do cockpit do carro, pegando a direção, não é mais você, é o inimigo, e você acha que você está sim guiando, e não está, porque você está sendo guiado pela carne. 2 Coríntios 10, de 4 a 5, vai mostrar como a gente vence essas fortalezas. E o apóstolo Paulo, um craque, conhecedor profundo, cheio da presença do Espírito, ligado no céu, recebe as instruções para entregar hoje para a gente e durante esses tempos para a gente vencer essas fortalezas.
Aqui nós estamos se equipando com instruções para vencer essas fortalezas que estão na mente e que tornam a ofensa, aquilo ali, como algo que você tem que estar alimentando. E o que é que diz, Silvino, por favor? 2 Coríntios 10, 10, versículo 4. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Veja só, o apóstolo Paulo, ele chama a gente para estar cativo num entendimento e numa obediência de Deus. E ele diz aqui, olha, destruindo o conselho e toda a altivez, porque veja só, pode perceber, a postura do ofendido muitas vezes é cheio de altivez. É como se ele tivesse justificativa, como ele tivesse direito, com aquilo ali que ele vai fazer, que ele está planejando, que ele tem que falar, tem justificativa. E às vezes não deve. E o apóstolo Paulo fala que essas fortalezas precisam ser destruídas, porque são milícias carnais. E você só destrói uma milícia carnal com milícias espirituais. Não tem outra. Às vezes a gente tem um pai e uma mãe que está cheio, que ele quer o bem. E às vezes no casamento, no início, né? Às vezes tem umas brigas grandes no casamento. E aí o pai e a mãe sereno, experiente, maduro, o pai e a mãe cheio da palavra, pode às vezes até o cara não está 100% crente, mas o Espírito Santo desce, coloca alguma coisa na mente dele, e ele com serenidade coloca as palavras com mansidão, com calma, e faz você recalcular ou rever aquilo que você ia fazer, ia tomar uma decisão por uma ofensa que você levou e que você legalizou e tomou como uma desculpa que você não abre mão dela. Altivez. O cara que é altivo, a mulher que é altiva, não abre mão. Eu não arredo o pé. Ele é que tem que me perdoar. Se não perdoar, eu não vou. Fique esperando. Amuado. De um lado e de outro. Isso não é só marido e mulher, não. É filho, não. É pai, é mãe, é dentro do trabalho, é chefe. É por onde a gente passa. É amigo, é colega, irmão. Então, criamos raciocínios ligados a esses sofismas, e se a gente não cuidar, isso vira uma pedra de concreto. Quem já esqueceu um saco de cimento do lado de fora e choveu? Ficou uma pedra. É, meu irmão, para destruir marreta. Veja, o diabo, prestem atenção, se esconde nos pensamentos instalados na pessoa, contrariando a natureza de Deus. O mundo vai dizer a você que é para fazer de um jeito, mas o Espírito Santo de Deus diz que é para você fazer de outro. E aí, a hora da verdade, quando você for decidir, é quem é que fala mais alto. É aquilo que eu estou cheio, é que vai definir o lado que eu vou pender. Se vai ser a carne ou se vai ser o Espírito. Você tem livre-arbítrio para escolher o que é que você quer se alimentar. Agora fique certo de uma coisa, o inimigo não